Bom dia, good morning, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa, a mais uma aula nossa. Hoje a nossa aula será sobre English Class for Moms, ECM, o que a gente pode tirar sobre isso, né? E hoje é uma conversa muito legal que a gente vai ter, que é o seguinte, quanto tempo demora para eu aprender inglês, até eu aprender inglês, até o meu filho aprender inglês, dependendo da idade do meu filho, e se eu estiver grávida, quanto tempo demora, se eu estiver começando agora, se eu não souber nada, se eu souber zero, quanto tempo demora para eu e meu filho aprendermos inglês do zero e chegarmos ao que a gente chama de fluência, nós dois juntos, ou nós três, se tiver mais de um filho, quanto tempo demora se eu não souber nada, absolutamente nada de inglês? É isso que a gente vai falar isso aqui hoje, vai refletir sobre isso aqui um pouco hoje. Eu gosto de vir toda terça, toda quinta para conversar com vocês. Antes de começar, eu quero sugerir que vocês se inscrevam no evento online gratuito que já começou, mas ainda dá tempo. Começou ontem, na segunda-feira, mas ainda dá tempo de você se inscrever e assistir a aula 1, que já foi ao ar, a aula 2 irá ao ar amanhã, tá? Então é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu explico passo a passo, tintim por tintim, como é que mães de crianças pequenas podem aprender inglês do zero, rumo à fluência junto com seus filhos, enquanto ensinam seus filhos, enquanto criam os filhos bilíngues, mesmo do zero. Então esse evento já começou, dá tempo, mas só vai ficar disponível até o final dessa semana. Se você tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre isso, passo a passo, uma aula completa, vai lá no meu link da bio, se inscreva, você vai receber todas as informações pelo seu e-mail. Então hoje, eu quero falar, sem me estender muito bem rapidinho, é sobre isso. Quanto tempo demora para eu aprender inglês? Então, para começar a responder essas perguntas, para a gente começar a refletir sobre isso, eu quero fazer algumas perguntas. Depende de algumas perguntas, depende da sua resposta para algumas perguntas. E a primeira delas é: o que significa aprender inglês para você? Pensa e reflita. O que significa aprender inglês para você? O que significa saber inglês? O que significa saber inglês para sua vida hoje, né? Cidade que você tá, na profissão que você tá, no estado que você tá, no estado civil que você tá, onde você mora. O que significa aprender inglês para você hoje? Depois você vai pensar, o que significa aprender inglês para o seu filho ou sua filha, ou seus filhos, suas filhas, suas crianças? O que vai significar na vida delas hoje e no futuro? No futuro próximo e no futuro distante. Essas perguntas, anota aí se você não conseguiu ter respostas para elas agora, não conseguiu pensar calculadamente, pensar detalhadamente, você pensa nessas respostas depois e anota aí. O que significa aprender inglês para você? O que significa aprender inglês para o seu filho agora e no futuro? Quanto isso é importante para sua vida? O que vai mudar na sua vida ou não? Qual é a importância disso para sua vida? Se é uma importância profissional, se é uma importância emocional, se é uma importância financeira, se é uma importância de mudar de vida, de mudar de país, se é uma importância de fazer um mestrado, se é a importância só de realizar um sonho, que é o mais importante de tudo. Então, qual é a importância disso para sua vida? Se você souber inglês e o seu filho souber inglês, o que você ganha com isso? O que seu filho ganha com isso? Ao aprender inglês, ao ser fluente em inglês. O que muda? Qual é a velocidade que isso vai mudar? Vai mudar muito rápido? Vai demorar para mudar? Vai mudar muito? Vai mudar pouco? Não vai mudar nada? Outra pergunta. Como você se sentiria se daqui a um ano, hoje é dezembro de 2022. Se em dezembro de 2023 você parasse, olhasse para trás e pensasse: se ano passado eu tivesse começado a estudar inglês e a ensinar para os meus filhos, onde nós estaríamos hoje? Em que nível nós estaríamos hoje? Como nós estaríamos hoje, depois de um ano,
fazendo um curso, falando inglês, ou nos esforçando, ou dando um passinho de formiguinha a cada dia. Onde nós estaríamos hoje se eu tivesse começado há 1 ano atrás? E como você se sentiria se você tivesse começado? E como você se sentiria se você não tivesse começado ainda? Não tivesse feito nada por isso? Bom dia, Ediana. Bom dia, Ediana. Good morning. Seja bem-vinda. Outra pergunta que você precisa responder antes da gente começar a falar quanto tempo demora. O que você pensa, o que você sente quando você vê, quando você ouve alguém falando inglês? O que você pensa? Qual é o gatilho que te desperta? O que você sente quando você vê ou quando você ouve uma criança brasileira, assim como meu filho, assim como os filhos das minhas alunas, falando inglês? O que você pensa? Qual é o gatilho que desperta em você? Qual luzinha que isso faz piscar? Ou não sente nada? Então essas perguntas são importantes da gente pensar, da gente refletir antes de tomar uma iniciativa, antes de tomar uma atitude para começar a mudar a nossa vida em função de aprender inglês do zero, rumo à fluência e ainda trazer os nossos filhos com a gente, ainda trazer nossas crianças com a gente. Porque essa é uma mudança que depende exclusivamente de você, mãe. O futuro do seu filho, que vai aprender inglês com você, depende só de você. Se o seu filho daqui a 1 ano ele fala algumas palavras em inglês, ele entende, ele canta, o mérito não é dele, o mérito é todo seu. E se você fala inglês e saiu do zero e aprendeu alguma coisa, mesmo que seja pouco comparado ao começo, hoje também o mérito é todo seu. Mas o esforço também é todo seu. Né? Você vai ter que fazer alguma coisa para mudar isso. Porque se você não fizer nada, você vai continuar onde você está. Se você fizer alguma coisa diferente, você dá um passo adiante, você muda a sua vida. Seja no inglês, seja na dieta, seja na ginástica, seja numa decisão importante que você está querendo tomar. Então depende muito de você, mãe, para a sua vida mudar e para a vida dos seus filhos mudar rumo ao bilinguismo, rumo ao inglês. Tá, mas quanto tempo demora? Eu vou te responder que a verdade nua e crua é o seguinte: a vida inteira. Se você acha que você vai aprender inglês em 6 meses, em 2 anos, em 1 ano, em 6 anos, em 10 anos, você está muito enganado. Porque a gente não aprende tudo sobre tudo nunca. Nós somos seres humanos, nós estamos constantemente em evolução, nós estamos em constante aprendizado. Você não sabe tudo de português, embora você seja fluente em português. Mas você não sabe tudo sobre tudo em português. Você não sabe todas as palavras no dicionário. Você não sabe pronunciar todas as palavras em português. Você não sabe conjugar todos os verbos, concordância verbal, concordância nominal. Você não sabe tudo de português. Não é verdade? Então, não saberemos de inglês também. Então, uma dica o primeiro ponto é: não espere saber tudo, saber muito para começar. Não espere saber demais, se formar no inglês, ser fodástica, doutora, pós-doutora para começar a ensinar seus filhos. Não espere ser muito boa, fluente como um nativo para começar a praticar. Não espere acabar o seu curso de inglês para você começar a falar inglês na sua casa, a trazer o inglês para sua vida. Por quê? Porque você nunca vai saber tudo. Você nunca vai ser plena. Você nunca vai saber 100%. Você nunca vai saber totalmente. Então não espere a perfeição. Comece com o que você tem. Se não souber fazer tudo, faça tudo que puder. Se não souber falar tudo, fale tudo que puder. Então o tempo que demora, a vida inteira, pode ser uma resposta. Tem várias respostas para essa pergunta. Um é a vida inteira, porque a gente nunca vai saber tudo sobre tudo. Eu continuo aprendendo. Eu falei para vocês que eu aprendi outro dia vagalume, há 2 semanas atrás, semana passada. Que eu não falava isso, eu sabia como falava ornitorrinco, mas eu não sabia como falava vagalume. E aprendi quando meu filho perguntou, junto com ele. Good morning, Kate. Bom dia. Que bom te ver aqui. Também, né, que eu te vejo comentando no YouTube, eu te vejo comentando no Instagram. Que bom te ver aqui na live também. Então,
Essa é a primeira resposta, a vida inteira, porque você nunca vai saber tudo plenamente. Outra resposta seria: não depende de mim, depende de você. Então depende do seu esforço, depende do seu empenho, depende do seu objetivo e depende das suas respostas a essas perguntas que eu acabei de fazer. Se você perdeu, essa live vai ficar gravada e tem lá todas as perguntas que você precisa responder para isso, agora no começo que eu falei para vocês. Quanto isso é importante para você? O quanto você quer? O que você sente quando você vê alguém falando inglês, uma criança falando inglês? O que você pensaria daqui a um ano se você pensasse, nossa, se eu tivesse começado ano passado, eu já estaria em tal lugar? Então depende do seu esforço. Se você é uma mãe que estuda todo dia, e estudo não é pegar o caderno e ficar lá decorando. Estudo não é fazer aula de inglês todo dia, não é ir no cursinho todo dia. Estudo é trazer o inglês para a sua vida. Estudo é o estudo formal, que é o da aula de inglês, do cursinho, ou da aula online, ou do curso online, ou de ser autodidata, ou de estudar gramática, de ter disciplina, ter organização, mais imersão. Eu já falei pra vocês, se você não trouxer o inglês pra sua vida, você não vai ser fluente. Se você não praticar muito todos os dias, você não vai ser fluente. Se você frequentar o cursinho, nunca faltar, tirar só 100, você muito provavelmente não vai ter segurança pra falar com o nativo da mesma forma que quem não fala inglês. Porque a única forma de você se soltar disso, de você dar um passo à frente, é praticar, é errar, consertar, errar de novo, acertar, perguntar, pesquisar, errar de novo, depois acertar, depois errar o negócio que antes você acertava. É assim que funciona o life cycle, o ciclo de vida do aprendizado. Então, se você não se esforça, se você se esforça pouco, vai demorar muito tempo. É inversamente proporcional ao seu esforço. Ou seja, se você se esforça pouco, vai demorar muito tempo. Se você se esforça muito, vai demorar menos tempo. E demora para mim um tempo, para minha vizinha demora outro. Eu vivo explicando para vocês, eu tenho alunas que os filhos falam, tem 1 ano que estuda inglês, a mãe fala muito menos do que eu, que estudo e dou aula a vida inteira, mas o filho fala mais que o meu filho. E os dois têm a mesma idade. O filho dela fala mais que o meu. Por quê? Porque tem mais esforço, no sentido de mais imersão. Eu vejo meu filho na hora do almoço e na hora de dormir. E os finais de semana. Quem fica com o filho o dia inteiro e se esforça o dia inteiro, cada hora um pouquinho, de manhã um pouco, de tarde um pouco, de noite um pouco, tem mais chances de aprender mais rápido. Então, é equivalente ao seu esforço. A primeira resposta de quanto tempo pode ser a vida inteira, porque você não sabe, não vai saber tudo nunca. Pode ser, depende do seu esforço. E pode ser também, depende do que você quer. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é muitíssimo importante antes de você começar a estudar inglês. Para que você quer aprender inglês? Aquelas perguntas que eu te fiz no começo dessa live. Para que você quer aprender inglês? É para falar com seus filhos no dia a dia? É para mudar para o exterior? É para defender uma tese de doutorado? É para fazer uma dissertação de mestrado? É para dar uma palestra em medicina? É para saber estudar mais um pouco sobre aviação e sobre a NASA? É porque você se interessa sobre maquiagem? É porque você quer saber sobre física quântica? Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo estiver alinhado com o que você estiver fazendo, se estiver leve, se estiver gostoso, se estiver dando resultado, se estiver feliz, se estiver dentro das suas possibilidades financeiras, das suas possibilidades do seu dia a dia, do tempo disponível, da capacidade dos seus filhos, da sua capacidade, se estiver tudo indo dentro desse ritmo, tudo flui redondinho. É claro que tem percalços, tem dificuldades, a gente tem vontade de largar, tem vontade de parar, tem vontade de desistir, tem vontade de jogar tudo pro alto. Se você não passou por isso ainda, você vai passar. Você, mãe, que tá aprendendo inglês junto com seu filho, se não teve vontade de desistir, se não ficou frustrada achando que não sabe nada, se não ficou pensando, eu nunca vou dar conta de fazer isso, se não ficou com vontade de jogar tudo pro alto e desistir e de largar isso pra lá, você ainda vai ter. Porque você é um ser humano.
Eu também tenho. Eu também tenho raiva, eu também tenho vontade de desistir, eu também tenho preguiça, eu também tenho lentidão, eu também tenho vontade de largar isso pra lá. Isso é normal, tem percalços. Mas se você fizer que seja o mais confortável e leve possível pra você, é mais fácil você chegar no seu objetivo. Então, se o seu objetivo é aprender a dar uma palestra em inglês para médicos ou para pilotos de avião, ou para integrantes da NASA, não é aqui no Pequenos Bilíngues que você tem que estar. Você tem que estar procurando alguém, um curso, uma professora, um vocabulário que ensine sobre, fale sobre, mergulhe sobre e seja obsessivo sobre palestras e aviação. Se você quer o inglês para fazer cirurgia junto com médicos no exterior, você tem que estar em outro lugar que fale de medicina, que seja obsessivo por inglês e medicina. Se você quer fazer inglês para o dia a dia, falar inglês com a sua criança, ensinar inglês, criar um filho bilíngue, aprender inglês do zero, bolinha redonda, é aqui que você tem que estar. Você está no lugar certo, que a gente vai passo a passo, passo de formiguinha. Vocabulário infantil, como fala fralda, como fala cadarço, como fala escova de dente. Eu postei um Reels hoje, como fala cerdas da escova de dente, como fala vagalume, como fala barata, como fala joaninha. É aqui que você vai aprender isso, esse vocabulário, como que a gente constrói essa frase do zero. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo for falar inglês para sua criança, o tempo que vai gastar é o tempo de você procurar o lugar que ensine inglês junto com a sua criança do zero para chegar nesse objetivo. É lá que você tem que estar, você tem que seguir essa rota. Se você quer falar inglês para dar palestra no mestrado, defender sua tese de doutorado, você tem que procurar um inglês que fale sobre o seu tema, sobre ciência, sobre artigos científicos, sobre tese de doutorado. E aí, encurta o seu caminho para você chegar até lá. Aí fica mais rápido. Por que o inglês é importante para você? Qual é o objetivo do seu inglês? Envolve o seu filho? Não envolve? A partir dessas respostas, você vai procurar o seu caminho que vai encurtar a sua jornada, que vai ser um atalho para a sua jornada, porque fluência é você falar, conseguir passar o seu recado sobre o assunto que te interessa. Se o assunto que te interessa é maquiagem, falar inglês com maquiadores, você tem que procurar isso aí, vocês estão me entendendo? Então, fluência é você conseguir passar o seu recado, mesmo que com erros, mesmo que você precise usar gestos e mímicas, mesmo que você precise parafrasear, por exemplo. Em vez de falar estrela, eu não sei falar estrela em inglês. Então eu falo, aquela coisa que fica no céu e brilha, que não é sol e não é lua, até a gente conseguir passar o nosso recado. Se eu não sei falar diretamente estrela. Isso, não saber falar diretamente a palavra estrela, também, e conseguir chegar lá por outros meios, parafraseando, dando sinônimos, fazendo mímicas e errando, também é fluência. Então, o que é ser fluente? Ser fluente é você passar o seu recado, mesmo que com erros, em determinado idioma, conseguir se fazer entender. É isso que você tem que buscar. Então isso, percebe que é muito mais leve, é muito mais afetuoso para você, mãe, do que eu tenho que saber tudo sobre tudo, não posso errar, tem que ter um sotaque perfeito, tem que falar como nativo, tem que saber dar palestra ao mesmo tempo que eu tenho que saber falar com meu filho, ao mesmo tempo que eu tenho que saber ler um livro de ciências, ao mesmo tempo que eu tenho que saber ler um livro de astrologia. Não é assim. Vamos procurar o nosso objetivo. Vamos procurar o nosso foco. Vamos procurar o que a gente quer, onde a gente quer chegar e traçar micrometas até chegar lá. É a velha história que eu tô falando todos os dias pra vocês. Da maçã, que se você enfiar ela toda na boca, você não vai conseguir mastigar e comer. Que é o objetivo final, é comer maçã. Mas se você comer pedacinho por pedacinho, micrometas, você chega no objetivo final, que é comer a maçã inteira. O meu objetivo é incluir os seus filhos no inglês. É você ter um motivo
para aprender inglês. O motivo chama seu filho, sua filha, suas crianças, o futuro delas. Que não seja por você, se você falar, eu já tenho 50 anos, já tenho 40 anos, ou eu tenho 30, mas eu nunca vou trabalhar, eu nunca quero entrar pro mercado de trabalho, minha vida é ser mãe, eu quero ser mãe. Então, que não pense em você no seu mercado de trabalho, mas pense nos seus filhos, no futuro deles, nas portas que podem abrir, na cognição, na inteligência, no raciocínio, na flexibilidade, na prevenção de doenças como Alzheimer. Então pensa em você e o seu filho e inclua o seu filho nessa. E a forma mais, isso é comprovado, a forma mais eficaz, a forma que a gente mais aprende, não é só eu, só você, a forma com que o cérebro humano mais aprende, mais do que lendo, ouvindo, escrevendo, fazendo resumo, dando palestra, mais do que tudo isso, discutindo, é ensinando. A forma como o cérebro humano mais aprende é quando o cérebro humano está ensinando. O professor, o ensinante, o ensinador, ele tem que estar sempre pesquisando, alguém está sempre fazendo pergunta, ele está sempre repetindo, reformulando, perguntando de formas diferentes, retrabalhando, dando perguntas e respostas várias vezes. Então, ensinar é a forma mais eficaz que o cérebro humano tem de aprender. Pesquise sobre pirâmide de Glasser, William Glasser, aí na internet que vocês vão achar sobre a forma mais eficaz do cérebro humano aprender. Então, além de ser a forma do cérebro humano mais eficaz do cérebro humano aprender, você ainda está trazendo, está ensinando para os seus filhos que é tudo de mais valioso que você tem na vida, né? E tá mudando o futuro deles. Então, a resposta para essa pergunta, quanto tempo demora, pode ser várias. Pode ser a vida inteira, como eu já falei, pode ser depende do seu esforço, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Então depende do seu caminho, do seu percurso. Quem se esforça mais, quem pratica mais, tem melhores resultados. Quem pratica todo dia, um pouquinho todo dia, tem resultado melhor do que quem pratica só na segunda-feira durante 3 horas seguidas. Isso também é científico, também é comprovado. Então não depende do tanto que você sabe, depende do tanto que você pratica, do tanto que você imerge, da imersão que você traz para sua família, do tanto que você usa, do tanto que você fala. Então a resposta dessa pergunta não é exatamente o tempo que você vai gastar. A resposta dessa pergunta está relacionada ao tempo que você vai praticar. Não depende de mim, depende de você. Então, se você trouxer todos os dias para sua vida uma música, um texto, uma historinha, uma palavra nova, o máximo que você conseguir, sem ficar pesado, sem ficar dolorido, sem ficar trabalhoso, né? Sem esperar saber tudo para começar. Então tem gente que tá esperando aprender inglês tudo, ficar igual um nativo que não existe, ficar igual um PhD em língua inglesa, que faz só isso a vida inteira, que dedica a vida a isso, e eu que sou mãe, sou esposa, você trabalho fora, tenho 3 filhos, blá, 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 quero ficar igual o PhD que não tem filho, que só estuda isso a vida inteira, me comparo a ele, comparo o meu bastidor, o pior de mim, ao melhor que eu vejo dele, ao palco dele, que é injusto com a gente, que é espero ficar um PhD em língua inglesa para começar a falar bye bye com meu filho na hora que ele for para a escola. Para começar a falar good night, good morning, I love you com meu filho. Para começar a ensinar as cores. Olha o tempo que você está perdendo. Enquanto isso, tem alguém que está começando a aprender inglês hoje, do zero bolinha redonda, aqui nessa live que caiu de paraquedas, que a live foi para você e caiu como uma luva para você, que estava esperando, precisando escutar isso. Nunca ouviu inglês na vida. Você começa a partir de hoje, a hora que você desliga essa aula, a falar inglês com seus filhos, as cores que você sabe. Você só sabe yellow, blue, green e red. Só essas 4, vermelho, amarelo, azul e verde. Você começa a ensinar essas cores pro seu filho hoje. Você só sabe isso.
E aí, a partir de agora, todas essas cores vão ser só em inglês. E aí então eu vou olhar no Google, vou procurar saber como é que fala grande e pequeno. Big, small. E aí agora as cores e mais o grande e pequeno só são em inglês, o resto da frase é em português. Essa pessoa aí tá indo mais à frente, mais adiante, vai ter um resultado mais rápido com os filhos dela do que você, que tá esperando ser PhD em inglês para começar a ensinar seus filhos. Do que você que já fala inglês, que já tem inglês de escola, já fez inglês no cursinho, mas nunca mais praticou. E tá aí desperdiçando tudo isso que você sabe, deixando embora com o vento, com a idade, com o Alzheimer, sem utilizar isso, aproveitar para reavivar isso no seu cérebro, para trazer isso para sua vida, para tornar quente, vivo, cheio de vida e ainda trazer o seu filho para essa inteligência, para essa cognição, para ensinar o seu filho o pouco que você sabe. Depois, com o pouco que você sabe, vai virar médio. O médio vai virar um pouco mais e um pouco mais vai virar muito, mas virar tudo nunca vai. Ninguém vai chegar no tudo. Ninguém chega no inglês perfeito. Ninguém chega no inglês maravilhoso. Todas essas pessoas que vocês veem, as blogueiras, as professoras, as mestres, assim como eu, em inglês, a gente sempre tem certeza antes de falar para vocês. Se a gente tem dúvida, a gente pesquisa, a gente estuda no livro. Mas saber de cabeça, assim, sem nunca consultar nada, é mentira. Todos os professores consultam pronúncia, todos os professores consultam vocabulário, consultam ordem na frase, localização na frase, contexto. Todos os professores, tanto de português quanto de inglês, de japonês, a gente consulta antes. A gente não sabe tudo de cabeça, a gente não é perfeito. A gente pode até achar que sabe, mas a gente consulta a si mesmo para não dar a resposta errada. E é por isso que a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Porque cada perguntinha que vem, a gente vai lá e consulta. E aí firma o nosso conhecimento. Até chegar uma hora que a gente tem certeza. Ah, não, isso eu já tenho certeza. Eu não preciso consultar mais. Porque eu já consultei 1000 vezes. Então, ensinar é a melhor forma de aprender. E quem ensina também está aprendendo. Quem ensina também é um ser humano que não sabe tudo. Então, a gente está em constante aprendizado. O que você chama de aprender inglês? Qual é o seu objetivo? Aprender inglês é ficar perfeito como nativo? Ou é saber ser fluente? Ou seja, saber passar seu recado mesmo com erros? O que é aprender inglês? Então vamos ressignificar o que é ser fluente em inglês na nossa vida. A gente que já é mulher, que já é mãe, que já tem filho, que já não trabalha fora ou que trabalha fora, os dois são pesados do mesmo jeito, que já luta aí para conseguir pagar tudo, isso tudo já é muito pesado na nossa vida. Isso já gera muito peso na nossa vida. A gente não pode ficar se cobrando mais do que cabe, mais do que deve. Então vamos traçar micrometas, passinho por passinho, sem se comparar com outra pessoa, sem comparar o seu filho com outra pessoa. Você se compara com você mesma no início, você hoje com você ontem, você hoje com você no dia que você começou. Olha as anotações do seu caderno, que eu aconselho que tenha um caderno de inglês, que anote tudo sobre inglês, tudo que fale sobre bilinguismo, tudo que te ajude a chegar no seu objetivo. Vê as anotações do começo e vê as anotações de hoje. Vê o seu filho hoje e vê o seu filho no começo. Não compare o seu filho com o filho da vizinha que tem um marido americano. Não compare o seu filho com o filho da vizinha que estuda numa escola internacional. Ele tem alguma coisa que está mais evoluída do que o filho da vizinha. E o filho da vizinha tem alguma coisa que está mais evoluída que o seu filho. Vá no seu ritmo, respeite o seu limite, vá no seu tempo, mas vá. O recado é, começou, não para mais. Não é entrar, eu vou entrar num curso aqui, que vai que dá certo, né? Eu vejo lá a Bruna postando que várias alunas deram certo, ela mesma deu certo, alunas que sabiam zero inglês em 1 ano, o filho tá falando muito bem, o menino tem só 3 anos, blá blá blá. É porque começou e não para mais. É porque começou, não foi pra ver se dá certo. Começou o curso Pequenos Bilíngues ou qualquer algum outro até dar certo. Não comece para ver se dá certo. Comece
e faça até dar certo. É isso que tem que ter na nossa cabeça. O nosso instinto, a nossa cabeça, o nosso pensamento muda muita coisa. Então, se eu começo pra ver no que dá, não vai dar. Nada nessa vida que você começa pra ver no que dá sem se comprometer, não dá. Se você começar e falar, eu só paro quando eu chegar no meu objetivo. Que gaste 10 anos, que gaste 1000 anos. Eu só paro quando eu chegar no meu objetivo. Porque é impossível quem estuda mais imersão não aprender inglês. É impossível. Tô falando de qualquer ser humano, de qualquer idade, tendo alguma doença, alguma dificuldade, tendo alguma dificuldade financeira, não tendo estudado. É impossível. A fórmula estudo mais imersão não dar influência, não aprender. Não tem jeito. Em qualquer curso de inglês, em qualquer curso de português, de japonês, de italiano, de francês, se existe estudo mais prática, imersão, todo dia, constância, não tem como dar errado. Pode gastar 1 ano, pode gastar 10 anos. Não tem como não chegar no final. Não tem como não chegar no objetivo. Então é esse o meu objetivo para vocês. O que você chama de aprender inglês, né? Eu sempre amei, eu sempre fui atrás de vários idiomas, né? Quem já me conhece um pouco da minha história sabe que eu fui obrigada a estudar inglês com 10 anos de idade, porque minha mãe me obrigava, eu e os meus irmãos, e eu fiz até formar, depois eu me apaixonei por idiomas e fui ser professora. Mas depois eu fui atrás, paguei e fiz um curso de italiano até o final, paguei e fiz um curso de francês depois que eu terminei italiano até o final. E fui até dar certo. E eu fui pra França, eu falei, eu só vou falar inglês e eu só vou falar em francês, e eu só falei francês. Errei, fiz muita mímica, fiz muito gesto, atropelei, fiz bagunça, dei má nota, mas eu só falei francês. Porque sem esforço não tem resultado. A Jéssica tá falando, o maior problema do adulto são as expectativas. Percebi que é um trabalho de formiguinha. Exatamente. Uma das frases chaves, Jéssica, é reduza as suas expectativas. Reduza as suas expectativas. Eu posto meu filho falando um parágrafo em inglês. Mas eu quero que vocês saibam que ele ficou anos sem falar nenhuma palavra, só ouvindo, entendendo e balançando a cabeça. Ele ficou até 2 aninhos, ele só balançava a cabeça. Ele falava algumas sílabas que eu não sabia nem se era inglês, se era português. Eu tinha dúvida. Então, comigo também aconteceu assim. Aí a gente vê aquilo que eu falei pra vocês das fases. Quem não assistiu a aula sobre as fases do bilinguismo, sobre as etapas, o que acontece em cada etapa com a criança, tá no feed. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. Aí sua criança começa a falar você fala lá, tá falando porcaria nenhuma. Tá sim! Isso é padrão da língua. É o primeiro passo rumo ao bilinguismo. A gente só imita, a gente só finge, a gente só pretende que tá falando, porque em inglês pretend é fingir. A gente só... Vocês estão me entendendo? A gente só finge que tá falando uma língua que a gente já ouviu. Sua criança não finge que tá falando japonês, porque ela nunca ouviu japonês. Se ela finge que está falando inglês, mesmo não falando porcaria nenhuma, é porque ela reconhece o padrão, os sons, o ritmo, a dança da língua inglesa, que é aquele R. Tá sim, valorize esse passo. Esse passo é importante. Então, assim, se a gente aprender a valorizar os pequenos passos, as pequenas mordidas da maçã rumo a comer a maçã inteira, é aí que vai dar sossego, que vai dar paz pra gente. Se a gente não sabe falar a frase inteira, ou a gente sabe, mas nosso filho ainda não sabe, não tá entendendo, faz muita mímica, faz um teatro, muda tom de voz, mistura inglês com português, usa a técnica sanduíche, me pergunta, tenta de novo, mas não desiste. Está relacionado à sua constância, paciência, permanência, persistência, prática
e pais presentes. São 5 P's do bilinguismo. 5 P's para conseguir aprender inglês do zero, simular. Obrigada, Raquel. É simular. Quando a criança simula, é isso mesmo. Quando a criança simula que tá falando outra língua, quando a criança simula que tá falando outra língua, mesmo ela não estando falando nada com nada, ela está um passo à frente. A criança que nunca ouviu inglês não é capaz de fingir que tá falando inglês. Então é um passinho de formiguinha, assim como a Jéssica falou, à frente. Ele vai chegar lá. A gente fica querendo começar em inglês hoje e que amanhã nosso filho esteja falando como filho da professora de inglês lá do Instagram. E não é assim, ninguém viu. É aquela história, todo mundo vê a cachaça que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Não é assim? Ou não é? É, eu acho que é assim. Todo mundo vê a cachaça que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo. Ou seja, pro meu filho chegar onde ele chegou, eu tive que fazer isso aqui, eu tive que chamar atenção em inglês sem querer, eu tive que fazer orações em inglês algumas vezes, eu tive que aguentar a crítica do meu marido, eu tive que aguentar a crítica da sociedade, eu tive que aguentar gente que acha que entende, professora falando que vai confundir a cabeça da criança, eu tive que aguentar que ele não vai ser alfabetizado, eu tive que aguentar que ele vai ter atraso na fala, eu tive que aguentar que meu marido com vergonha de mim. Ninguém vê o que eu passei, né? Eu tive que todo dia e eu não descobri, não tem como. Eu acho que não tem como você pegar o YouTube Kids e colocar só em inglês. Então é impossível aparecer YouTube Kids só em inglês para criança. Então eu tive que manualmente, um por um dos vídeos em português que apareciam, bloquear esse canal, bloquear esse canal, bloquear esse canal. E até hoje aparecem alguns, então é o meu esforço em comprar livros em inglês mais caros, em ficar lá, quando não tem condição de comprar o livro em inglês, ficar lá traduzindo os livros com fita crepe, lá um livro de uma frase só, traduzindo para o inglês, para quando eu for contar para o meu filho, eu contar em inglês. Eu ensinar para o papai que esse aqui, pegar o livro mais fácil e falar, papai, conte em inglês. Eu pegar, fazer mímica, fazer gesto, procurar rimas, procurar frases no dicionário, procurar palavras que eu não sabia nos livros mais complexos. Então depende muito de mim e do meu esforço. Eu também passo pelo que vocês estão passando, não é só vocês. Não é fácil pra mim, você é professor, então é fácil. Não é. Porque eu já expliquei pra vocês em outra aula, para um cérebro bilíngue falar a segunda língua, que no caso a minha primeira é português e a minha segunda é inglês. Para o cérebro de um bilíngue falar a segunda língua, ele tem que fazer uma ginástica tremenda para inibir a primeira língua. Então tem que fazer uma ginástica grande para eu conseguir inibir o meu português para eu falar inglês. Tem coisas que não se traduzem ao pé da letra. Tem coisa que não dá pra falar nem na mesma entonação. Tem umas piadinhas, uns carinhos que não dá para falar do mesmo jeito. Então, a gente tem que ir rebolando nessa aí, fazer esforço. É difícil, dá vontade de desistir, dá vontade de largar. Eu sou exatamente como você. Só que eu não posto. Eu posto quando meu filho tá falando brilhante, porque é isso que eu quero mostrar aqui, né? Agora, eu tenho vídeos que eu falei errado, eu tenho vídeos que eu falei errado e consertei, eu já postei aqui também, pra vocês verem. Eu tenho vídeos que eu conjuguei o verbo errado, eu dou aula disso, mas na hora de falar eu conjuguei errado. Isso acontece com todo mundo, é normal. O que eu quero é trazer leveza pra maternidade e pra feminilidade de vocês, que eu sei que é muito pesado. E eu quero que a minha também seja leve. A literatura infantil em inglês é outro nível. As opções de livros excelentes é muito maior do que em português, principalmente em relação às ilustrações. Eu concordo que tem muita coisa legal na literatura em inglês, os livros são muito bonitinhos, mas eu acho também que os livros em português, eles são mais sentimentais. Eles têm uma mensagem mais assim, de amor, de mãe acolhedora. Então eu não deixo de ler os livros em português pro meu filho, o papai lê no caso, ou eu leio em inglês um livro que é em português, né? E tem uns livros muito legais também que são em português, por exemplo, Não Confunda, aquela série do Não Confunda, Você Troca, Não Confunda,
Essa série é muito legal. E são 3. E o outro é... Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça. Era uma Vez. Era uma Vez, Não Confunda e Você Troca. É da mesma autora. E esses livros eu não deixo de ter em português, que são maravilhosos, tem uma rima legal, é muito engraçadinho. Em inglês a gente não acha isso, a gente não consegue traduzir. Então tem livros em inglês muito bons, tem livros em português muito bons, depende da mensagem. Tenho várias dicas de livros em inglês que eu já tenho Reels, já postei pra vocês, tá no meus destaques. De livros iniciantes, livros intermediários, livros mais profundos, todos para criança, uns que tem que ter. E também, tô sempre postando os meus erros, né? As coisas que a gente erra. Eva Furnari, isso mesmo. Muito obrigada. É da Eva Furnari. Tanto Não Confunda, quanto Era uma Vez, quanto Você Troca. Os 3 são da Eva Furnari. E são 3 que eu faço questão de ter, são maravilhosos. Outro que eu faço questão de ter a maioria dos que eu tenho em português são traduções. As traduções são meio ruins mesmo. Outro que eu faço questão de ter em português, deixa eu só me ajeitar aqui. Outro que eu faço questão de ter em português é o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque é fantástico. Eu não consigo não ter, não consigo traduzir também, e eu acabo lendo sempre em português. Eu canto uma música no final que é em português também. Então tem uns livros em português que eu faço questão, que fala sobre o medo, esse Chapeuzinho Amarelo. Eu acho fantástico. Então tem alguns que a gente tem que ter, né? E também a gente tem 2 línguas. Não é só anular uma em detrimento da outra. A gente tem que trazer as duas, isso que a gente chama de translanguaging. Translanguaging é quando a gente parte do pressuposto que no nosso cérebro não tem uma gaveta para o espanhol, uma para o português, uma para o inglês, uma para o italiano. Não é uma gavetinha para cada separadamente, não são compartimentos. O translanguaging parte do pressuposto que o nosso cérebro é um só. E todas as línguas que a gente aprende estão lá misturadas, formando um repertório linguístico. Então tem um repertório linguístico formado por inglês, português, italiano, seja lá o que for que a sua criança ou você aprenda. E todas essas línguas vão trabalhar juntas, em equipe. Todas as palavras, as construções, para conseguir se comunicar e resolver o seu problema. Então muitas vezes aparece uma palavra que você fala, nossa, tá parecido com aquela palavra em francês. Ou tá parecido com aquele, por exemplo, chef. Chef em inglês é com C-H-E-F, né? Então chef com C-H-E-F, de acordo com as regras, com o padrão do português, o CH faz som de t. Mas como essa palavra vem do francês, e no francês tem som de sh, o chef tem som de sh e não de t. Então a gente não fala chef, a gente fala chef. Em compensação, quando a gente está conversando no chat, a gente não fala chat, a gente fala chat. Chat é diferente de chat, mas mesmo sendo os dois com CH, porque um vem da França. E quando você estuda o francês, você vê, chef é chef de cuisine mesmo em francês. Então a gente vai fazendo correlações em função de resolver o nosso problema, independente se ele é em português ou em inglês. A questão é resolver o problema, dar solução para o nosso problema. Então é um repertório linguístico só no nosso cérebro que trabalha em equipe para conseguir se comunicar. Isso é muito bonito, uma língua ajuda a outra, não atrapalha, não confunde, não atrasa, como muitas pessoas pensam. Então eu só tenho a falar que vale a pena, e só tenho a falar que o tempo que demora depende de você. O meu pai, eu já contei em algumas lives aqui, o meu pai hoje ele tem 70 anos, e teve uma das lives que eu contei que ele estava online, ele até chegou a conversar com a gente. Tá no feed aí também. Meu pai tem 70 anos, hoje ele começou a estudar inglês com 50 anos, com 45, 50 anos, que ele foi da minha sala do cursinho, ele era meu colega de cursinho, inclusive eu copiava as lições e os deveres dele, porque eu odiava fazer aquelas lições infinitas, tanto o dever de casa de inglês, eu tinha dever de casa da escola e do balé e muita coisa, então eu copiava do meu pai, ele era meu colega de inglês. Hoje meu pai é fluente, ele é piloto de avião e ele gosta muito de aviação, ele sabe mais esse vocabulário em inglês de aviação. Ele faz o Duolingo, que é um aplicativo gratuito que eu aconselho que vocês façam também todos os dias. Ama, e ele começou com 45, 50 anos e hoje ele fala inglês fluente. Então assim, não é tarde nunca,
E não é cedo demais também nunca. O bebê que tá na sua barriga já pode começar assim como o meu começou. Não faz mal, só tem benefícios, e eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que fale que não queria ou não gostaria de saber inglês, ou se arrependeu de aprender inglês. Então, o tempo que demora é o tempo do seu esforço, é o tempo da sua vontade, do seu objetivo, da sua necessidade, da sua urgência, da sua dedicação. Depende só de você, zero de mim. E depende mais de você do que do seu filho, porque nesse caso, quando a sua criança é pequena, é você que vai ensinar, né? Então, essa resposta pode ser a vida inteira, pode ser demora uma semana, pode ser demora um mês, um ano, demora pouco, demora muito. Isso não depende de mim, cada pessoa é diferente. Fala a diferença, teacher, fala a diferença da pronúncia de bad e bad. E também de to. Porque confundo muito aqui. Please, teacher. Olha só, esse primeiro que você escreveu, B-E-D, bad, é cama, né? E esse a pronúncia do bad é a letra E, bad. O segundo é um som de E, só que fazendo a boca de A. Então você vai falar bad, bad. Faz o som de E com a boca, fazendo a boca de A. Odri, se você quiser tentar aí, se você quiser entrar aqui ao vivo comigo, se você quiser entrar ao vivo comigo pra você treinar, pra você praticar, entra aí. Pede autorização aí pra você entrar aqui comigo, que nós vamos treinar essa pronúncia. Quem quiser treinar essas pronúncias que a Adri colocou, Adri, bota a cara no sol aí. Vem entrar ao vivo aqui comigo pra você treinar. Então, olha só. Bad é o som de E, que é cama. Bad. Olha minha boca, ela não abre tanto, ó. Bad. E se eu falo bad, de mal, é bad. Olha, eu abro bastante a boca, mas eu faço o som de E. Então, bad, bad, bad e bad. Tô amamentando aqui de sutiã, então você tá igual eu. Também amamento até hoje. Parece, ó, dá pra parecer só a cara aí, hein? Então, bad e bad. Só que com som de E. E também você pediu o to, que é a preposição to. A gente fala o som de T, é t, t. Não existe t. Aqui a gente fala Tiffany, Tiago. Mas não é esse som. É t, t. Dá um soprinho com a língua aqui nos dentes. T. E dá um soprinho, ó. T, to, to. I need to go to the supermarket. To. Se eu falo to, esse W, ele tem que entrar mais na jogada, que é o número 2. Então, to e two. Two. One, two. Faz um soprinho maior e two. A diferença é bem pouca. Two e two. Two, two. Viu a diferença? O W faz um somzinho de two. You. Two. E two tem 2 Os. Então, esse O, que é de também, ele prolonga mais. Então, o to, que tem um O só, que é a preposição, to the supermarket. E o to, I love you too, ele prolonga mais o O. Fica 2 Os, tem som de to. E aí prolonga mais. E o número 2 é to. Então, o primeiro, T-O, é to. O número 2 é to. E o T-O-O, que é também, é to. Mas, mesmo se você errar, pelo contexto, vai dar pra saber. A pronúncia é tão parecida que quando a gente fala I love you too, muitas vezes no WhatsApp, os gringos, os americanos, respondem I, que é a letra I, coração, you, que é Y-O-U, eles põem a letra U. Eles têm a letra U. Tem o mastigar também, que é chew. Mas aí o mastigar, que é C-H-E-W, C-H-E-W, é tch, tch, tch. Aí é esse som de tch, porque não é T,
é CH. E o CH, via de regra, tem som de ch, a menos que ele venha do francês, como eu expliquei, do chef, do chaperone. Chef, chaperone, são palavras que não tem som de ch, mesmo sendo com CH, porque vem do francês. E o chew, de mastigar, tem um som de ch, porque é CH e não vem do francês. Então aí é chew. Chew é mastigar. E o love é love ou love? A pronúncia correta é love. I love you. I love you. Agora, se você chega e falar I love you, todo mundo vai te entender do mesmo jeito. Tem palavras, eu vou fazer um Reels explicando, uma boa ideia. Tem palavras que não vai causar confusão. Por exemplo, se eu falar I love you too, eu sei que não é o to de preposição. Agora, é to de também. Agora, se eu falo I love you to the moon and back, eu te amo até a lua e de volta, I love you to the moon and back, que é uma frase que a gente fala muito com crianças, aí esse to é preposição. I love you to the moon and back, ou seja, para a lua e volta. Não vai ser to de dois. Então, por mais que você erre um pouquinho sutilmente a sua pronúncia, você ainda assim é fluente. Ainda assim você vai ser entendida. Você não tem que ficar se apegando a detalhes muito finos de pronúncia agora. Depois a gente vai aparar as arestas. Concorda se eu falar I love you to the moon and back e I love you to the moon and back? Deu na mesma, porque o contexto não deixa que se entenda de outra forma. Então, é muito raro, depende das vezes em que pode ser ofensivo, ou pode ser uma palavra, né, que fica feio, mas mesmo assim, o nativo, sabendo que você não é nativa, vai te perdoar. Assim como se um gringo fizesse alguma gafe em português. Eu sempre falava love. Aí fui ouvir Wheels on the Bus, da Cocomelo, e eles falam love. Fiquei confusa. Teacher, thank you. Gravo um áudio e te mando. Você é mara. Obrigada. Olha só, Jéssica, pra gente saber a pronúncia correta, qual é o certo, a gente sempre recorre ao IPA, que é o International Phonetic Alphabet. E o IPA, ele escreve qual é a forma correta de se pronunciar. E no Google também tem o som. Aí você vê a boca mexendo. E o correto, o que o IPA orienta é love. I love you to the moon and back. Mas é muito love. Todo mundo vai entender, né? Não faz tanta diferença. Como se você falar o seu famoso TH. Se você falar three é o número 3. Se você falar free, você está falando livre. Então, se você fala I am 3, você está falando que eu tenho 3 anos. I am 3. Se você fala I am free, você fala eu estou livre. Então, se essa frase for falada de cara, sem contexto nenhum, só essa frase, não dá pra gente saber, pra ser óbvio o que você tá falando, mesmo com seu erro de pronúncia. Então, nesse caso, não dá pra saber. Então, nesse caso, a gente tem que tomar mais cuidado. Agora, se eu falo I love you to the moon and back, com certeza não vai ser o número 2. Se eu falo I love you too, não vai ser o número 2. Vai ser eu te amo também. Deu pra entender? Quem não tiver entendido ou ficou com minhoca na cabeça, pode me mandar comentários aqui abaixo ou no direct, que eu sempre respondo vocês. Eu achei estranho porque eram nativos falando. E é muito importante falar isso também, porque nativos também erram. Sabe por quê? Porque os nativos, eles estão sempre consultando o IPA, porque para todo mundo, até para os nativos, a pronúncia de inglês é muito tricky, é muito pegadinha. É muito difícil, não tem lógica nenhuma. Tem palavras que se escreve de um jeito e fala de outro jeito completamente diferente. Então tá todo mundo sempre errando. É muito bom a gente ver que até os nativos erram também. E nesse caso, não é considerado erro, né? É considerado, porque não mudou o contexto, é considerado erro de pronúncia quando muda a palavra demais.
Então a gente precisa ficar atento a isso. Mas sempre que tiver dúvida, a gente consulta o IPA, ou então você pode consultar o Cambridge Online Dictionary, o Oxford Online Dictionary. Esses dicionários também todos falam exatamente, tem um sonzinho lá da pronúncia pra gente treinar e praticar. Mas preocupar com a pronúncia nesse momento, mais do que com outras coisas, quem tá saindo do zero não é indicado. Porque já tá muito... Isso é muito de aparar as arestas, né? Vamos falar, mesmo que errado, mesmo que com pronúncia errada, vamos praticar, vamos trazer pra imersão, vamos falar com o filho, e com o tempo a gente vai aprendendo. Só não pode ficar calado, ficar mudo e não falar, e não praticar. Aí não pode de jeito nenhum. Certo? Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe comigo nos comentários, aqui abaixo. Compartilha essa live, essa aula com quem você acha que vai gostar, com quem você acha que vai ser ajudado com essa aula. E vai lá assistir no meu link da bio a nossa jornada Fluência em Família, 100% online, 100% gratuito, que já começou, onde eu explico para vocês onde mães de crianças aprendem inglês do zero junto com seus filhos enquanto criam filhos bilíngues. Só vai ficar disponível essa semana. Então tá acabando e depois acabou e nesse ano não tem mais e não tem data para o próximo evento Jornada Fluência em Família. Um beijo e até quinta-feira. Bye bye.